Pai amado, consagramos essa noite ao Senhor, consagramos esse culto ao Senhor. São os teus filhos reunidos neste lugar, celebrando a vitória, celebrando o nome de Jesus, a sua ressurreição, a salvação que nós alcançamos por seu sacrifício naquela cruz. Celebramos nesse lugar a vida, Senhor, porque Tu nos deste vida. Celebramos a vitória, pois tudo nos foi dado, tudo foi consumado naquela cruz. E nesta noite nós queremos honrar ao Senhor, este nome amável, nome agradável, nome lindo, celebrar ao Senhor, cantar aquele que era, que é e que há de vir. Somos gratos porque grandes coisas o Senhor tem feito nesse lugar, por isso nos alegramos. Viemos nesta noite derramar o nosso coração com ações de graças, com hinos de louvor, um cântico em nossos lábios para Te exaltar, Senhor. Que nesta noite a Tua mão esteja estendida para nos abençoar, em nome de Jesus. Sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz. Você pode louvar com as suas palmas, ó. Aquele que sonda o meu me conhece por dentro e tudo aquilo que eu sou. Nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor.
porque Ele fez e faz maravilhas ainda em nossos dias. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus está Deus. conosco. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter?
palmas, irmãos. Não há o que temer, se o Senhor é contigo, ninguém, nada pode te parar. O Senhor é contigo, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. A quem temeremos? Amém? Vamos adorar o Senhor nesta noite. Abra teu coração, diga para o Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, nesta noite. Dentro do meu coração, na minha vida, Tu és bem-vindo. Eu sou Tua casa, faz morada dentro de mim nesta noite. Vem, Espírito Santo de Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Sabe que você pode dizer nesta noite: Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Santo Espírito, na minha és vida, no meu coração. bem-vindo aqui. Vem
Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Inundados por tua glória. Tua glória, Senhor. Que sejamos inundados por tua glória nesta noite, Deus. Que possamos nesta noite entrar no Santo dos Santos e te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Queremos tua glória neste lugar, Senhor. Derrama, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, sempre estarás, sempre estarás. O meu ser te deseja, todo céu te adora. Provei e pude ver que
deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo o que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, sempre estarás. Obrigado, Senhor, por sempre estar conosco. E essa declaração que nós fazemos, Pai, somos teus e tu és nosso. Somos teus filhos e tu és o nosso Senhor. És o nosso Pai. És o nosso dono. És aquele que nos resgatou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Estamos aqui nesta noite, Senhor, rendido aos teus pés. Dependemos de ti, Senhor. Derramamos o nosso coração, as nossas vidas, o anseio mais profundo do nosso coração. Aonde iremos nós, Pai, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde fugiremos da tua presença, Senhor? Somos teus, derramamos as nossas vidas na tua presença. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias. Abençoa os nossos filhos, Pai. Nossos cônjuges. Precisamos da tua paz, precisamos da provisão. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer, Senhor. Olha para cada coração aqui nesta noite. Aquele que está enfermo, aquele que está aflito, aquele que está oprimido. Vem e resgata nesta noite. Vem e liberta nesta noite, Senhor. Somos teus. Precisamos de ti, Pai. O texto de Esther 4, 12 e 14 diz: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Senhor, nos ajuda a entender a tua palavra nesta noite. E eu aqui sou apenas o mensageiro, Pai, o porta-voz dessa mensagem, mas é o teu Espírito Santo que fala conosco. Por isso, Senhor Deus, nesta noite, que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, que possamos receber um renovo, Senhor, um fortalecimento das nossas vidas, um encorajamento pela palavra do Senhor nesta noite. Amém. Deus te levantou para uma missão. Você crê nisso? Na semana passada nós falamos que Deus tem uma igreja para a sua missão. E nós somos a igreja de Cristo. Viemos para cá, servimos a Cristo, nos aperfeiçoamos, somos discipulados, né? Mas a missão é para todo aquele que é chamado. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a promessa de Jesus é que Ele estaria conosco todos os dias. Isso nós vemos no último domingo. E eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite sobre esse tema. Deus te levantou para uma missão. E esse texto do capítulo 4, versículo 14, diz que se você ficar calado nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte
Mardoqueu dizia lá para Esther: se você não fizer alguma coisa agora, Deus vai levantar outra pessoa, Deus vai levantar outro meio, mas não vai deixar o seu povo sem socorro. E aí ele faz uma pergunta, Mardoqueu faz uma pergunta para Esther: quem sabe não foi para um momento como este que você está exatamente onde está agora? No caso, na posição de rainha. Eu já te faço essa pergunta: aonde você está hoje? Será que Deus não te colocou na posição que você está hoje para ser uma bênção? Para ser usado por Deus numa circunstância onde Deus tem uma obra enorme para ser feita? Guarde essa palavra. Esther foi uma judia exilada na Pérsia e viveu durante o período do reinado de Assuero. Quem estudar um pouquinho de história vai estudar um pouquinho sobre Xerxes, né, o rei da Pérsia, mais ou menos entre 486 e 465 a.C. Esther era uma jovem órfã, filha de Abiail, que foi criada por seu primo, Mardoqueu, ou em algumas versões, Mordecai, é a mesma pessoa. O nome de Esther muito provavelmente vem de origem persa, da palavra Estara, que significa estrela. Já seu nome hebraico era Adassa, que significa murta, que é um tipo de arbusto. No texto bíblico, Esther é descrita como uma mulher que possuía notável beleza, era encantadora. Tanto que foi contada entre as mais formosas do reino persa. O livro também enfatiza a bravura e a lealdade de Esther para com o povo judeu. Mesmo numa posição de rainha, ela não deixou de se importar com o povo, conforme nós vamos ver durante essa história. O livro de Esther tem como objetivo explicar ou instituir ao povo judeu a festa de Purim. Talvez você já ouviu falar, a festa de Purim, inclusive no Brasil, não sei se 2019 ou 2020, lá em São Paulo foi estipulado a festa de Purim 21 e 22 de março, se eu não errar a data aqui. Então, uma festa judia, e o livro de Esther, ele exatamente conta essa instituição dessa festa, que é uma festa da alegria, né? Talvez a festa mais alegre do povo de Israel, que é festejada até os dias de hoje. Ela celebra a salvação de Deus durante esse domínio persa sobre os judeus. Esther 9:22 fala sobre isso, né? Pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos, e nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de oferta aos pobres. O grande dilema do livro de Esther é que o nome de Deus não é explicitamente citado, e nenhuma vez sequer. Então, se você ler o livro, você vai ver que não tem o nome de Deus no livro. Não é citado sobre as Escrituras, sobre a Torá, nada. Mas no enredo do livro, claramente nós vemos a ação de Deus em tudo que acontece na história. O mover de Deus que conduziu essa judia ao trono, fez dela rainha, né? E possibilitou o livramento do povo de Deus e ainda exaltá-lo no meio daquela terra estranha. O povo foi sentenciado à morte, Deus levanta essa mulher, coloca no trono e o povo é liberto. A história apresenta 5 personagens principais. O rei Assuero, ou o Xerxes, como nós falamos, ele reinou nesse período, então, de 486 a 485, então por volta de 4 séculos antes de Cristo. Ele dominou ali sobre 127 províncias. Estima-se que ele tenha sido líder de mais de 1 milhão de pessoas na época dele, então eram 127 províncias que estavam debaixo do governo dele, então era um rei muito poderoso. E o seu reino foi forrado de fartura, de luxúria, de muita festa. Ele é conhecido como o rei bêbado, que promoveu uma festa de 180 dias. E ele fez essa festa então para apresentar todas as grandezas do seu reino para os seus convidados. Na verdade, uma festa enorme, de uma grande exibição do poderio de Assuero naquela época. Outro personagem é Vasti. Vasti era a rainha
de Xerxes, né? E nessa festa, no último dia, já enxaguado, como a gente fala aqui no sul, né? Já tinha tomado todas, o rei Assuero mandou trazer Vasti para que ela então dançasse na frente dos convidados, e ela se recusou. E ao se recusar, ela foi destituída do trono pelo rei. Terceira personagem é Esther, que nós já falamos um pouquinho. Ela é uma jovem que foi levada à presença do rei após um rigoroso ritual de purificação, de cuidado, e que achou graça diante do rei, e ela foi feita rainha da Pérsia, no lugar de Vasti. Está lá no capítulo 2, versículo 17. Era uma jovem bela e formosa, que agradava a todos e que recebeu o melhor tratamento durante toda a preparação para apresentar-se diante do rei. Ela passou lá por um concurso de beleza, Miss Universo foi naquela época que foi implantado. E ela então recebe um tratamento de 1 ano, um tratamento de beleza, com cosméticos, perfumes na época, com as melhores especiarias da época, e 1 ano depois ela foi apresentada junto com outras mulheres virgens na presença do rei, e ela foi escolhida. A quarta personagem, ou o quarto personagem é Amã. Amã era um importante príncipe da Pérsia, ele assistia diante do rei, e foi elevado ao ponto mais alto, né? O anel do rei, que era o anel que carimbava os decretos da época, estava de posse de Amã. Era muito influente, porém era vaidoso, arrogante, e que se enfureceu contra os judeus, porque Mardoqueu não se curvava diante dele. E ele vai ser um grande pilar dessa crise no reino, contra o povo de Israel, e também aonde Deus vai trabalhar e fazer então toda a sua obra de libertação por meio de Mardoqueu e de Esther. Amã então baixou um decreto selado com o anel do rei para que todos os judeus fossem exterminados. Outra façanha dele foi que ele construiu uma forca para matar Mardoqueu, e ele mesmo foi enforcado nela. A gente vai ver essa história também. E a última personagem aqui é Mardoqueu, ou Mordecai, como falei antes. Ele era um benjamita, descendente de Quis, que foi levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Na verdade, quando o povo foi liberto do exílio babilônico, nem todo mundo voltou para Israel. Alguns ficaram, e ele, então, é um desses descendentes que acabou ficando naquela terra, depois dominada pelos persas. Mardoqueu adotou Esther. Esther era órfã de pai e mãe, e Mardoqueu era primo de Esther. Então ele adotou Esther, criou, educou, tratou ela como filha, e ela, então ele que revelou toda uma trama que foi armada para que o rei fosse morto, né? 2 eunucos, 2 homens que serviam no palácio do rei, armaram para matar o rei Assuero, e ele ouviu a história, acabou delatando, e o rei então foi livre dessa armadilha, e os homens lá foram enforcados. Outro acontecido com Mardoqueu é que ele foi honrado por Amã. Amã então era o homem que queria matar Mardoqueu, mas Mardoqueu então foi honrado por Amã diante de toda Susã, por ordem do rei, quando Amã então estava tramando a sua morte. E a última feito importante de Mardoqueu é que ele intercede pelo povo junto a Esther, pedindo que esta falasse ao rei em favor de Israel. Então, um resumo dessas 5 personagens que aparecem nessa história de Esther. Tem 10 capítulos, recomendo que você leia essa história. A primeira coisa que nós vemos é que o rei Assuero então promove essa grande festa, esse grande banquete, e ele então convida as pessoas do reino, muita gente. Na última semana desses 6 meses, ele convida todo mundo de Susã, que era onde estava o palácio de inverno do rei Assuero, e então dá ali um grande banquete, com muita fartura, e lá, pelas tantas, já tomado pelo vinho, ele manda trazer a sua rainha, Vasti, para que ela então se apresentasse, dançasse no meio daqueles homens, e ela se recusou, provavelmente seria exposta a alguma coisa vergonhosa, e ela resolve então não se apresentar diante do rei, porém
Isso foi uma ofensa para o rei baixa um decreto para que todas as mulheres fossem submissas aos seus maridos, e já destitui Vasti do cargo de rainha. Está lá no capítulo 1, do 13 ao 22. A partir daí, então, o rei recebe conselho dos seus sábios para que fosse feito um concurso de beleza, para que as mulheres puras do reino, as virgens, fossem escolhidas das mais belas do reino e se apresentassem diante do rei para que o rei constituísse outra rainha. E aí, nesse concurso todo lá, Ester é enviada para o palácio para que ela também participasse do concurso. Ester era tão graciosa que logo quando ela chegou no harém, que era esse lugar onde ficavam as mulheres, as concubinas do palácio, ela já recebeu o melhor tratamento. Lá ela já começou a ser abençoada. O homem, o eunuco, que era a pessoa encarregada de cuidar das mulheres, de preparar as mulheres conforme o ritual da época, já deu o melhor tratamento. Já disse lá, ó, vai ter 7 servas aqui para te ajudarem, você vai para o melhor lugar do harém, e aí você vai ser bem cuidada. E realmente foi bem tratada, e um ano depois de todo esse tratamento, ela é apresentada junto com as outras mulheres diante do rei Assuero. E o rei Assuero então se encanta com Ester. As mulheres, elas se apresentavam diante do rei, elas saíam, depois elas voltavam de novo, e se o rei chamasse pelo nome, significava que essa mulher era escolhida. Então, é o que aconteceu com Ester. Ela foi escolhida. Está lá no no capítulo 2, do 1 ao 18. Ester, então, passa a assistir diante do rei no palácio. A partir do versículo 19 até o versículo 4, aparece, então, Amã na história, né? E aí, Amã, que era aquele príncipe do reinado persa, maior abaixo do rei Assuero, era aquele cara vaidoso, que gostava de ser honrado. E ele baixou um decreto que por onde ele passasse, as pessoas precisavam se curvar diante dele. Então, certo dia ele passou, e Mardoqueu, que era então o primo de Ester, ele ficava naquelas redondezas do palácio, ele não se curvou. E ele começou a ser questionado, por que ele não se curvava diante de Amã? E ele disse, não, eu sou judeu, ou seja, eu tenho princípios, e o princípio era não se curvar diante de outros deuses, eram os mandamentos. Então, ele ficou irredutível. Mardoqueu ficou irredutível, ele não se curvou. Por esse motivo, Amã ficou raivoso com o judeu. E ele se deu conta de uma coisa, se é um princípio do povo judeu, então não adianta eu exterminar só Mardoqueu. O povo todo não vai se curvar diante de mim. Então ele toma uma decisão, ou pelo menos tem uma ideia, e compartilha isso com o rei Assuero. Ele diz para o rei Assuero, olha, é o seguinte, rei, o povo de Israel é indisciplinado, os judeus são indisciplinados, eles não se curvam, tem um decreto que está lá carimbado com o teu anel, e eles não estão obedecendo. Então o rei permite que Amã baixe um decreto, que numa data X, todo o povo fosse exterminado. Eles estipularam lá, 13º dia de Adã, que é uma data específica do calendário persa, e nessa data, todas as províncias, todos os reinados dessas províncias, ou toda a parte do exército das províncias se levantariam e feririam, matariam todos os judeus e fariam o resgate de todos os bens, enfim, do povo de Israel. E essa notícia chegou até Mardoqueu, e Mardoqueu ficou apavorado. Todo o povo judeu seria exterminado. Cerca de 3 milhões de judeus viviam nas províncias nessa época. E Mardoqueu, então, fica apavorado, se veste de pano de saco, de cinza, e fica transtornado. Antes desse fato, Mardoqueu, ele teve um feito que ficou muito relevante na história dos reis persas.
A Pérsia, os seus reis tinham o hábito de escrever as crônicas, assim como existem as crônicas dos reis de Israel, que nós lemos na Bíblia, existem as crônicas persas. E lá se escreveu um feito de Mardoqueu. Esses homens que tramaram a morte do rei Assuero, eles foram mortos depois da delação de Mardoqueu. Mardoqueu ouviu eles tramando que iriam matar o rei, e ele então conta isso para Ester, que a Ester conta para o rei, Ester já rainha, conta para o rei, e então é investigado essa trama, e esses homens então são mortos porque foi visto que a trama era verdadeira. E o rei então registra esse feito de Mardoqueu lá nas suas crônicas, nos seus livros das histórias dos reis persas, e isso fica então guardado nessas anotações do rei. E isso fica esquecido por um tempo na história. Mardoqueu então, a partir do versículo 3, depois de ser odiado por Amã, e de receber essa notícia de que o povo seria exterminado, então ele se veste de pano de saco e cinza e vai para a porta do palácio. E Ester então avista o que estava acontecendo e manda perguntar: ô Mardoqueu, o que está acontecendo? E aí Mardoqueu faz Ester saber de todo o plano de Amã de exterminar o povo de Israel. Manda inclusive uma cópia do decreto para que ela pudesse ler. E Ester também fica transtornada com tudo o que estava acontecendo. A lamentação do povo e a intercessão de Ester começa a partir do capítulo 4, do versículo 1 ao 17. Mardoqueu e todo o povo então se vestem de pano de saco e cinza, que significa arrependimento, clamor profundo. O povo, ao saber do decreto, cai em grande lamento. O povo de Israel, eles tinham data para serem exterminados daquela terra, daquelas províncias. Ester manda saber junto a Mardoqueu então o que estava acontecendo, e Mardoqueu então faz Ester saber de todos esses acontecimentos. Mardoqueu então convence Ester a interceder junto ao rei. Nós conhecemos muito aquela história de que a rainha ela não podia entrar na presença do rei, porque se ela entrasse e o rei não quisesse receber ela era sentenciada de morte. Então a história conta que ela ficou lá em volta do palácio, no pátio, e o rei então Assuero enxerga ela de longe, manda ela entrar, estende o cetro, e aí ela toca no cetro, e aí então o rei resolve receber Ester. Mardoqueu convenceu Ester então a interceder junto ao rei. Ester então, antes de se apresentar diante do rei, ela pede a Mardoqueu e ao povo para que jejuem por ela. Então ela diz: olha, se eu me apresentar diante do rei, já faz 30 dias que ele não me chama, se eu me apresentar lá e ele não quiser me receber, eu vou ser sentenciada de morte, mas ainda assim eu irei. Então o povo todo faz um jejum de 3 dias, e ao passar desse tempo, Ester se apresenta diante do rei. E ali, Deus então começa a usar a vida de Ester, para que o livramento de Deus pudesse chegar ao seu povo. Isso é contado lá no capítulo 5, do 1 ao 9, até o versículo 32. E aí, quando Ester se apresenta diante do rei, de cara, ela não conta o que estava acontecendo. Deus deu uma estratégia para Ester. Ester disse para o rei: olha, permita-me fazer um banquete para ti e para Amã. E aí eu vou dizer o que eu estou passando e o que eu gostaria. Antes disso, o rei disse para ela o seguinte: olha, você pode pedir o que você quiser. Ela era tão benquista pelo rei que se ela pedisse metade do reino, o Assuero daria. E ela então disse para o rei: olha, me permita fazer um banquete e depois eu vou dizer o que eu quero. Então ela fez um primeiro banquete, se apresentou então o rei e Amã, o seu príncipe principal, diante dela. E naquele banquete o rei de novo reafirma: olha, se você quiser metade do meu reino, eu vou te dar. E ela então faz um convite, um pedido para o rei, para que ela pudesse preparar um segundo banquete diante do rei. E durante esse meio tempo, a evolução da trama de Amã para destruir Mardoqueu se acelera. Amã toma conselho com sua mulher e com os seus conselheiros,
E eles então recomendam que fosse feita lá uma forca, e ali fosse enforcado Mardoqueu. Tal era a raiva que Amã tinha de Mardoqueu. Então, é feito essa forca, nesse meio tempo entre o primeiro e o segundo banquete. Mas, no versículo 6, do 1 ao 14, já começamos a ver a providência de Deus em favor de Mardoqueu. Durante a noite, antes do banquete, conta nesse capítulo que o rei Assuero, ele teve insônia, não conseguia dormir. E aí ele pediu que trouxessem os livros das crônicas dos reis da Pérsia. E aí começaram a ler para ele, e aí daqui um pouco qual é a história que aparece? A história de Mardoqueu, quando Mardoqueu então livrou o rei da morte, quando ele denunciou a conspiração para que o rei fosse morto. E aí o rei se deu conta de uma coisa: nós não fizemos nada para honrar esse homem, nós não premiamos, ele não teve nenhum benefício em cima disso, desse bem que ele fez por mim. Olha a providência de Deus aparecendo aí. Então, o rei, no outro dia, enquanto se preparava para o banquete, antes deles se direcionarem para esse lugar, o rei então resolve fazer uma honraria para Mardoqueu. Só que o rei pergunta: olha, quem é que está no pátio aí? Adivinha quem estava no pátio? Amã, o cara que queria matar Mardoqueu. E aí Amã se apresenta diante do rei, e o rei então diz para ele o seguinte: olha, o que nós deveríamos fazer para alguém que fosse muito importante, que contribuísse muito para o reino? Amã se enche já de orgulho, de esperança, né? E aí ele diz para o rei: olha, quem sabe a gente não veste ele com as vestes reais? Quem sabe a gente não bota na cabeça dele a coroa do rei? Quem sabe a gente não pega o cavalo real mais bonito e põe ele para andar no meio da cidade, e alguém vá gritando lá que esse foi alguém que recebeu uma benfeitoria do rei? E o rei disse assim: olha, boa ideia. Só que Amã não imaginava que ele era o cara que ia ter que puxar o cavalo aonde Mardoqueu estaria montado, com todas as vestes do rei e com a coroa real, e ele na frente puxando o cavalo e gritando para todo mundo que Mardoqueu havia sido agraciado com um benefício do rei. Então, Deus já começa ali a desfazer aquela trama e a envergonhar Amã e abençoar Mardoqueu. Diz que Naamã, ao voltar para casa, voltou envergonhado. Diz que ele tapou a cabeça e voltou cabreiro para casa. Aí ele chega em casa e conta para sua mulher tudo o que aconteceu. Ele diz: olha, eu ainda tive a vergonha de puxar Mardoqueu, esse cara que eu não suporto ver na minha frente, que eu estou só por enforcar ele naquela forca que a gente fez ali lá de fora. A tristeza de Amã contada para sua mulher, e olha só a afirmação que a mulher dele fez, no versículo 13 do capítulo 6. Visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo, sem dúvida você ficará arruinado. A mulher de Amã sabia que a bênção de Deus estava sobre Mardoqueu, e que ali Amã estava se expondo à ruína, por estar intentando contra alguém abençoado por Deus. No outro dia, então, Ester serve o banquete, e o rei manda trazer Amã, e os dois se apresentam junto nesse banquete. E aí o rei de novo faz aquela afirmação: olha, Ester, o que tu me pedir, pode ser a metade do meu reino, e eu vou te dar. Antes, Amã estava feliz, porque havia sido trazido à presença do rei e da sua rainha, somente ele, e ele achou isso uma honra. Mas nesse segundo banquete, Ester revela que ela é judia, e ela revela que Amã havia bolado essa trama para matar todos os seus irmãos. E o rei então fica enfurecido,
Diz que ele estava tomando seu vinho alegre, largou tudo e foi para o pátio do palácio, transtornado com o que estava acontecendo. Amã então se viu, acabou para mim, morri. E diz que Amã se joga aos pés de Ester, clamando pela sua vida. E nesse meio tempo o rei entra e vê ele lá deitado sobre as vestes da rainha Ester. E o rei então diz: mas o cara quer trair o povo da minha rainha e ainda agora quer se apossar da minha mulher, ainda aqui dentro do meu palácio. E na hora já vem os guardas, já põem um capuz na cabeça de Amã. Amã então é sentenciado de morte. E Amã é enforcado na própria forca que ele havia construído na sua casa. Deus começa a mudar o destino do seu povo. Ester então revela ao rei que ela era judia e que o seu povo estava sentenciado à morte. Os persas, amados, eles tinham um princípio: um decreto uma vez assinado, ele era cumprido, não podia ser revogado. Então aquela sentença de morte que foi dada sobre o povo, não podia ser mudada. Ester então, agora já havia revelado que Mardoqueu era seu primo. Mardoqueu então é trazido ao palácio, é colocado como o príncipe, o maioral entre todo o povo, ocupa o lugar de Amã, recebe o anel do rei. E os dois então passam a pensar: qual a estratégia? O decreto não pode ser revogado. E eles então têm uma sacada de mestre. Eles então pedem ao rei que o povo possa se defender. Já que não podiam tirar o decreto, revogar o decreto que condenava o povo à morte, então pelo menos que o povo pudesse se defender. E o rei então concorda que isso acontecesse. Então o povo de Israel se reuniu e na data que estava definido para o extermínio do povo, então conta que o povo começou a guerrear. O povo judeu começou a se defender. E foi grande a vitória. E foi grande a ruína dos seus inimigos. Batalhas com mais de 500 homens mortos. Eles foram libertos. Lutaram, não foram livres da luta, mas lutaram e prevaleceram, porque Deus era com eles. Isso está no capítulo 8. Esse decreto então do rei e a vitória dos judeus. O rei dá a Ester o domínio sobre a casa de Amã. Mardoqueu recebe o anel do rei. O rei emite o decreto, permite a Israel que se defendesse. Israel triunfa sobre os seus inimigos. Os judeus prevalecem. E aí, amados, no capítulo 9 é instituído então a festa de Purim, por Ester e Mardoqueu. A festa de Purim é instituída para a lembrança do grande livramento que receberam. E no capítulo 10, a providência de Deus na elevação de Mardoqueu. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Um resumo, amados, bem resumido, para a gente pegar um pouquinho dessa história extraordinária de Ester e de Mardoqueu, seu primo. Uma rainha que poderia ter se conformado na sua posição de rainha. Ela poderia ter dito: eu estou bem, é o que importa. Não, ela não esqueceu dos seus irmãos. Mardoqueu, um homem comum dentre o reino, clamou, se vestiu de pano de saco e cinza e clamou pelos seus irmãos, intercedeu pelos seus irmãos. E através desses dois personagens veio sobre todo o povo, 3 milhões de pessoas, a libertação, a vitória sobre os seus inimigos. Eu quero fazer algumas aplicações dessa história, amados. E eu quero que você preste atenção, porque tem muito a ver com os nossos dias.
Podemos extrair desse livro grandes princípios e exemplos para as nossas vidas. As mulheres podem olhar para Esther como uma mulher que se dedicou à sua missão de rainha, mas que não abriu mão dos seus princípios e de servir a Deus, mesmo com o marido beberrão, que gostava de festa, ela permaneceu fiel, e fiel aos princípios, fiel a Deus. Dentre esses princípios, amados, eu queria destacar aqui pelo menos uns 6 ou 7. A primeira coisa, Deus está no controle dos nossos destinos, sim ou não? Numa época que talvez não se falasse muito de Deus entre o povo, Deus não havia se esquecido do seu povo. Deus estava controlando o destino de Esther. Órfã, levada como escrava, porque era uma escrava, para o palácio do rei em povo estranho, Deus não se esqueceu dela. Deus é Senhor dos nossos destinos. Ele sempre se apresenta como El Yeshua, ou seja, o Deus que salva. O Deus que está disposto a ouvir a oração dos seus servos, mesmo quando em situações impossíveis de serem resolvidas aos olhos humanos. A condição era irrevogável. A sentença de morte sobre o povo era irrevogável. Mas Deus tem os seus planos. E Deus não desampara o seu povo. Segundo princípio, vemos também a sabedoria de Esther e do seu primo Mardoqueu, os quais souberam fazer o uso da sua posição e do seu status para abençoar a muitos. Esther era rainha. Como eu disse, ela poderia ter se conformado, ela poderia ter se acomodado com a condição que ela alcançou. Afinal de contas, era a maioral do reino, era a mulher mais importante, mais influente, era mais bonita, havia ganhado o título por ser a mais bonita. Poderia ter resolvido todos os seus problemas pessoais, particulares, e o resto, deixa para lá. Mardoqueu a mesma coisa, foi levado para dentro do palácio, foi colocado como o maior dos príncipes, responsável por cuidar de todos os suprimentos do reino. Poderia ter dito, a minha condição está resolvida. Mas não foi o que eles fizeram. Eles sim se aproveitaram da condição que eles estavam para abençoar outras pessoas. E nesse sentido eu pergunto para você, você tem usado a posição que Deus te colocou para abençoar pessoas? Se Deus te colocou num lugar de influência, você tem abençoado pessoas? Se Deus te deu recursos, você tem abençoado pessoas? Terceiro ponto, vemos que a consagração a Deus pelo jejum e oração move o coração de Deus a nosso favor. Esther foi muito sábia, ela não pegou e não foi afobada, ela não disse, bom, o plano é legal, vou para diante da presença do rei e as coisas vão acontecer. Ela disse, não, só um pouquinho, nós não podemos errar. Se eu entrar na presença do rei, ele não estender o seu cetro para mim, eu vou ser morta. Vamos fazer o seguinte, antes vamos orar. Daí sim, se eu morrer, como ela disse, se eu pereci, então eu pereci. Mas vamos buscar a Deus, vamos buscar a direção de Deus, vamos buscar em Deus a estratégia correta para que nós possamos alcançar o objetivo, para que as pessoas sejam abençoadas. Então, a consagração a Deus e o jejum moveram o coração de Deus. O rei foi generoso com Esther. O rei estendeu o seu cetro. O rei a ouviu. Deus tocou no seu coração pela oração, pela consagração do povo. Outro ponto, Deus usa situações difíceis das nossas vidas para cumprir o seu plano perfeito. A condição de órfã, de exilada,
não impediu Esther de servir a Deus. Nas situações mais difíceis da tua vida, amados, não deixe de servir a Deus. Primeira coisa que nós falamos, né? Deus me abandonou. Deus não ouve mais as minhas orações. Deus não me responde. Amados, continue crendo. A lição de Esther é: continue crendo. Deus não te abandona. Deus não desiste de você. Mesmo que você esteja numa situação, seja de morte, como era o caso desse povo, Deus não desiste de você. Se você crer, se você buscar em Deus a direção, Deus vai abrir uma porta, Deus vai abrir um caminho no meio do mar, se for preciso. E como diz aquela canção, se o mar não abrir, vamos sobre as águas, porque Ele está conosco. Quando nós cremos, Ele vai à nossa frente. Deus usa as situações difíceis das nossas vidas, mas Ele faz o seu plano cumprir. Eu me lembro de José no Egito, uma situação muito parecida com Esther, levada cativo para o Egito, vendido pelos seus irmãos. Foi o homem que salvou a humanidade da fome nos seus dias. Salvou a sua família, salvou o povo de Israel. Mas o princípio de tudo era uma situação difícil. Mas Deus moveu, Deus fez por meio de José um grande livramento para todo o povo na sua época. Por isso José é tido como um tipo de Cristo, né? Uma tipologia. Alguém que foi rejeitado pelos seus, mas ainda assim fez um milagre por todos, proveu para todos como Cristo. Outro ponto, amados, a honra vem de Deus, e ela vem na hora certa e no momento de Deus. Não tenha pressa. Sabe, isso eu vejo na vida de Mardoqueu. Mardoqueu havia feito uma grande coisa para o reino, ele livrou o rei da morte. Mas ele não foi honrado. Ele não foi honrado. Quantas coisas nós fazemos na vida e nós esperamos reconhecimento. Aqui dentro da nossa igreja eu já vi isso. Porque não me reconheceram. Amados, nós não precisamos de reconhecimento. Nós precisamos de Deus. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão abatidos, serão humilhados. Faça o que é justo. Não espere reconhecimento. Mas Deus não falha. No momento certo, Deus te abençoa, Deus te honra. Mardoqueu não reivindicou diante do rei. Bom, rei, fui eu que salvei a tua vida, e agora? Não recebo nem uma prata, nem uma casinha melhor, um carrinho melhor? Não, mas Deus não se esqueceu. Fez cair uma insônia sobre aquele rei. O rei então começa a ler, e lá, no meio das suas muitas histórias, ele lê a história de Mardoqueu. E Mardoqueu é honrado. A honra vem de Deus, amados, na hora certa, no momento de Deus, não tenha pressa. Talvez hoje você esteja reclamando, talvez alguém deixou de te honrar em algum momento que você fez algo bom. Não tenha pressa, a honra vem de Deus. No momento certo, Ele te levanta. Guarda o teu coração da soberba. Guarda o teu coração do orgulho. Amã foi orgulhoso. Amã disse, não, eu sou o melhor dos príncipes do rei. Eu vou escolher para mim a maior das honrarias. Eu quero vestir a roupa do rei. Eu quero botar a coroa. Eu quero andar no cavalo dele. Eu quero alguém caminhando na minha frente, gritando, esse homem foi agraciado, foi abençoado. Esse é o cara. O que ele queria que dissessem, esse aqui é o cara.
A honra do ímpio foi para o homem humilde, Mordecai, Mardoqueu. Não tenha pressa. É Deus que vai te exaltar no momento dele. O livro de Esther também nos mostra, amados, que devemos lutar para obter vitória. Lutar para obter a vitória. Assim como fizeram os judeus. E não apenas nos acomodarmos esperando um milagre. Deus havia dado livramento, sim ou não? Mas eles precisaram lutar. E sabe, eu fiquei pensando, mas o rei era o soberano. Ele podia mudar a lei. Podia dizer, não, vamos revogar esse aqui que diz que não pode revogar, e aí nós revogamos esse. Não era do jeito mais fácil. Era do jeito de Deus. Eles precisaram lutar. Isso nos mostra, amados, que às vezes para você vencer, você vai ter que lutar. Você vai ter que se expor. Você vai ter que se arriscar um pouco. Não dá para ficar de braços cruzados quando você está sentenciado de morte. Você precisa agir. Você precisa sair do teu conforto. Você precisa reagir. Os judeus poderiam ter ficado nas suas casas lamentando, chorando, esperando chegar o dia de morrer. A hora que chegasse os seus carrascos seriam mortos. Mas não. Tão logo receberam a permissão da legítima defesa, o que eles fizeram? Se mobilizaram, se fortaleceram, se armaram e foram para a guerra. Assim somos nós cristãos, sentenciados de morte pelo pecado. Satanás vem contra nós como uma escrita de dívida. Você é meu, você vai para o inferno, você não presta. Mas nós mostramos a carta que Cristo lavrou por nós, escrita com seu sangue. Você é livre, você foi perdoado, você foi salvo pelo sangue de Jesus. E essa escrita que era contra nós, esse decreto que havia sido lavrado para que você morresse, Cristo rasga na cruz. E agora nós lutamos com as armas que Ele nos dá. Não vamos ficar prostrados diante do pecado. Amém? Não vamos ficar prostrados esperando ir para o inferno. Mas nós nos levantamos contra os nossos inimigos que não são carnais. Não te engane, não são carnais. Mas é o diabo e sua corja de demônios que se levantam contra nós para nos derrubar. Mas as nossas armas são poderosas em Deus. Assim como esses judeus venceram nos seus dias, nós venceremos, você vencerá. Mas saia do teu conforto, não faça as mesmas coisas, viva pela liberdade que Cristo te dá. Não fique preso nas sentenças que o diabo lança contra você. Nossos inimigos tentarão nos parar, tentarão nos envergonhar, talvez tentarão nos matar, mas Deus move todas as coisas para que sejamos honrados por Ele, na presença dos nossos adversários. Amém? Mardoqueu poderia ter sido morto naquela forca que Amã preparou para ele, mas não foi o caminho que Deus traçou para Mordecai. Não foi o caminho que Deus traçou para Esther. Esther era uma estrela que nasceu para brilhar. Esse era o significado do seu nome. E o brilho que nós precisamos ter é o brilho de Cristo em nós. Você é a luz. Você é a candeia que tem que ser posta nas alturas para que outras pessoas sejam iluminadas por você. E por último, amados,
Purim significa celebração desta vitória, desta liberdade que Deus deu ao seu povo no meio persa. Eu quero dizer para você nesta noite, celebre as vitórias, comemore aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem te dado como vitória nesses dias. Deus te deu livramento, celebre, festeja. Deus mudou a tua sorte. Purim significa sorte, ou pur. Deus mudou a tua sorte, sim ou não? Você estava a caminho do inferno e Deus te resgatou, sim ou não? Celebre, Deus é contigo. Assim como Ele não deixou o seu povo perecer, não deixará você desamparado. Ainda que Ele tenha que mover céus e terra, ainda que Ele tenha que trazer um escravo para dentro do palácio, para ser feita rainha, para que a bênção chegue até você, Deus fará o necessário para que eu e você sejamos abençoados. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é Deus e as suas promessas não falham. Deus trabalha no meio da confusão, no meio da desesperança, mesmo quando parece ausente, Ele está presente. Grave isso. Mesmo quando você parar e não conseguir ouvir a voz de Deus, Ele está presente. Apenas creia que no tempo dEle e do jeito dEle, Ele proverá o livramento para você. Amém? Fique de pé nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Você entendeu o recado? Leia esse livro em casa. Medite, peça para Deus falar com você. E leve desta noite isso. Deus não abandona você. Deus não se esqueceu de você. Deus não está demorando. O diabo continua te acusando, mas saiba que a liberdade que Cristo nos dá, nos faz vencer. As armas que Cristo nos dá são mais poderosas do que as armas que o diabo tem contra nós. As guerras não são nossas. Ele próprio peleja as nossas guerras. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu vejo essa história, Senhor, olhando para as nossas vidas, para a nossa igreja, Senhor, o quanto o Senhor tem nos livrado, o quanto o Senhor tem nos abençoado e nos dado livramento, Senhor, no teu tempo. Mesmo quando as coisas parecem contrárias, parecem difíceis, mesmo quando tudo parece que diz não, ainda assim, Senhor, se a tua resposta, se a tua palavra for sim, não interessa que as circunstâncias estejam contrárias, o Senhor é por nós e essas circunstâncias mudarão, porque a tua palavra é fiel, Senhor. Que tu venha trabalhar no coração de cada um, Pai, de cada família aqui nesta noite, cada uma na sua luta, Senhor, cada uma nas suas necessidades. Tu sabes, Deus, tu sabes a peculiaridade de cada um, tu sabes os medos, os receios, tu sabes aquilo que tem causado medo nos nossos corações, mas Deus, provê o livramento, Senhor. Vem com restauração, vem com salvação, assim como tu salvaste esse povo, por meio de Esther, por meio de Mardoqueu, Senhor. O Senhor nos deu a Cristo para nos livrar das garras de Satanás, o nosso acusador. Amã era o acusador, mas Senhor, o diabo hoje nos acusa, mas Cristo é o nosso libertador. É Ele quem sela com seu próprio sangue uma nova aliança, na qual nós temos vida, pela qual nós temos livre acesso à presença do Rei, sem medo, porque Cristo intercede por nós, nos dá a vida, Senhor, nos dá a vitória em todas as circunstâncias das nossas vidas, Pai. Nos dê a esperança de que nada foge ao controle das tuas mãos, que possamos crer, Pai, que tu estás trabalhando. Parece que está demorando, Senhor, mas tu estás trabalhando. Parece que tu estás calado, Senhor,
mas Tu estás preparando um grande livramento para cada um de nós. Que a nossa esperança, Senhor, esteja em Ti, que os nossos olhos estejam fitos em Ti, firmes em Ti, porque sabemos que é do alto, do Senhor, que vem a nossa salvação. És o nosso socorro, bem presente no dia da angústia. Gratos somos. Assim que luto minhas guerras, e assim que luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti, Jesus. Parece que estou, mas sou guardado por Ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas